Em 2016, dentro do BBB, uma participante foi massacrada pelo Brasil inteiro depois de fazer uma acusação gravíssima, ao vivo, em rede nacional. Ana Paula Renault. Chamaram ela de exagerada, desequilibrada, barraqueira, disseram que tinha passado de todos os limites. Só que poucos meses depois, a realidade bateu na porta de um jeito assustador. O homem, que ela apontou como um perigo, acabou preso, investigado e condenado por crimes gravíssimos contra menores. E de repente, aquela loucura começou a fazer sentido. Agora, 10 anos depois, essa mesma pessoa volta ao BBB e a história parecia se repetir. Novamente, ela sente que algo está errado. Novamente, ela alerta. Novamente, ela diz e ninguém leva tão a sério. Até que os fatos vêm à tona. Coincidência demais? Intuição feminina? Ou simplesmente alguém que percebe sinais que a maioria prefere ignorar? Nesse vídeo você vai entender a conexão entre a Ana Paula e esses dois ex-participantes do BBB, um inclusive preso. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Algumas pessoas parecem ter um certo sexto sentido para perceber situações e pessoas não confiáveis. Essa semana a internet relembrou o momento em que Ana Paula Renault teria pressentido que um participante do BBB 2016 fosse um pedófilo. Ela foi praticamente massacrada pela internet por chamar outro participante, o Laércio de Moura, de pedófilo, nojento, ao vivo, em rede nacional. Naquela época todo mundo achou que Ana Paula tinha exagerado, que era barraqueira demais, mas poucos meses depois da eliminação dele, Laércio foi preso e condenado a 12 anos de prisão por crimes gravíssimos contra menores. Seria isso realmente uma intuição ou apenas uma coincidência? Bom, eu vou te contar essa história completa, como que ela acertou em cheio sobre um criminoso no reality show. Quem é Ana Paula Renault? Quando Ana Paula Renault ela entrou no BBB 16, ela já era uma jornalista de 32 anos, já conhecida por ser direta, sem papas na língua. Formada em comunicação, Ana Paula ela sempre teve uma personalidade forte e opiniões bem definidas sobre tudo. Ela, ao que parece, não é do tipo que finge gostar de alguém por conveniência ou que segura a língua quando vê algo que considera errado. Essa característica acaba sendo fundamental para o que iria rolar depois. Logo nos primeiros dias de convivência no Big Brother, Ana Paula ela começou a sentir um desconforto enorme com um dos participantes, o Laércio de Moura, um designer de tatuagens de 53 anos que também estava confinado no reality. O comportamento de Laércio. Laércio de Moura entrou no BBB 16 como um designer de tatuagem de 52 anos vindo de Curitiba. Aparentemente era mais um homem comum ali na casa, mas o Laércio ele tinha alguns hábitos que chamaram a atenção negativamente de Ana Paula desde o início. O designer ele tinha o costume de comentar abertamente sobre sua preferência por mulheres e muito mais jovens do que ele, citando idades como 17, 18, 19 anos. Ele até se autodenominava efebófilo. Eu nem sabia que esse termo existia, tá? Mas parece que é um termo usado para descrever atração sexual por adolescentes na fase da puberdade. Olha, você já vai vendo por aí, né? Só essas falas aí já davam margem para qualquer pessoa ver ele com desconfiança. Durante as festas e no dia a dia da casa, Ana Paula percebeu que o Laércio olhava de forma estranha para as participantes mais novas do programa, especialmente a Monique e a Maria Cláudia, na faixa dos 19 anos. Ela flagrou comportamentos que considerou desrespeitosos e inapropriados. Tô olhando pras meninas assim, cara. Ô, pra que ele fica olhando? Não, para. Não, Adélia, é demais pro meu próprio entendimento. Por que você tá olhando? Não, relaxa. Então para de olhar. Que saco. Na festa, a gente brincando, ele vai, começa, sabe, gestos. Não gostei daquele gesto que ele fez, não sei se você viu. O Laércio tinha o hábito de dormir só de cueca, deixava o banheiro sujo propositalmente e fazia gestos que Ana Paula interpretou como obscenos. Eu acho que é coletividade. Eu lavei o banheiro um dia, não fui só fiz xixi de cocô, não. Então vai lá, pega e lava. Ana Paula começou a ficar cada vez mais incomodada, enquanto outros participantes não prestavam tanta atenção ou relevavam o comportamento de Laércio como apenas um desleixo de um cara mais velho. Talvez por não querer se meter em confusão, ela sentia que havia algo muito mais sinistro ali. A intuição dela gritava que aquele homem era perigoso. A acusação. Em janeiro de 2016, durante uma discussão que começou por causa de uma briga sobre limpeza do banheiro, Ana Paula perdeu a paciência e soltou a frase que ficaria marcada na história do programa. Ela chamou o Laércio de velho, nojento, pedófilo e fedido em rede nacional, na frente de todos os participantes e de milhões de espectadores. Vamos colocar uma roupa? Você está no quarto com duas mulheres
quero você vestido. Ok? Ele é nojento. Ele é nojento, ele é um pedófilo. Você tá vacilando. Mas ele fez assim com a língua. Eu também posso fazer isso. Ele pode fazer isso. Cadê a conversa? Ele é pedófilo. Os outros brothers ficaram completamente chocados. Todo mundo começou a alertar a Ana Paula sobre a gravidade de usar um termo tão pesado na televisão. Afinal, chamar alguém de pedófilo não é brincadeira, é uma acusação criminal gravíssima que pode destruir a vida de uma pessoa se for mentira. Ela, por um momento, até foi se desculpar com ele, mas não tinha mais jeito. A crucificação de Ana Paula. A internet destruiu Ana Paula Renault. Ela foi chamada de louca, exagerada, barraqueira, sem noção, descontrolada. Muita gente achava que ela estava fazendo aquilo apenas para aparecer, para criar alguma polêmica. As críticas vinham de todos os lados. Todo mundo achava que Ana Paula tinha passado dos limites. Afinal, ninguém daria ouvidos para acusações assim dentro de um reality. Laércio, por outro lado, era visto por uma parte do público como uma vítima de uma acusação pesada demais e injusta. Ele se colocava como um cara tranquilo que estava sendo perseguido por uma mulher histérica. A impressão que ficou era de que a Ana Paula estava errada. A merda! A merda! Em fevereiro de 2016, os dois acabaram indo para o paredão. A rejeição de Laércio foi massiva e ele acabou eliminado do programa com uma votação expressiva. Mas, mesmo com a eliminação dele, Ana Paula continuou sendo vista como uma vilã da história, como alguém que tinha difamado um homem na televisão sem provas concretas. O início das suspeitas. O que ninguém imaginava é que enquanto Laércio estava confinado no BBB, algo muito sério estava acontecendo nos bastidores. Durante o período em que ele participava do reality, alguns telespectadores começaram a enviar denúncias anônimas para o Ministério Público do Paraná. Um e-mail detalhado chegou à promotoria explicando a conduta criminosa de Laércio, com nomes e supostas vítimas e prints de conversas mostrando o abuso de menores. Nos prints de 2012, é possível ver a suposta conta de Laércio conversando de forma até meio infantil com a menor que aparentava já não querer mais falar com ele. Não sabemos ainda do que a menor relatava ter medo, se era algum pedido que ele tinha feito a ela ou se pelo fato de estar conversando com ele. As investigações começaram ainda durante o programa, sem que ninguém dentro da casa ou mesmo o público em geral soubesse. A Polícia Civil do Paraná, através do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, começou a investigar as denúncias contra o participante do BBB. Enquanto Ana Paula era massacrada na internet por ter chamado Laércio de pedófilo, a polícia estava começando a descobrir que ela não estava tão errada assim. A prisão de Laércio. Em maio de 2016, apenas 3 meses após a sua eliminação do BBB 16, Laércio de Moura foi preso em Curitiba. A Polícia Civil descobriu que Laércio tinha cometido crimes gravíssimos. Ele havia se relacionado sexualmente com uma menina de 13 anos em 2012, quando ela conheceu o mesmo em uma festa pública. O relacionamento abusivo durou anos sem que a família da garota soubesse o que estava acontecendo. Durante a prisão, a polícia apreendeu diversos equipamentos eletrônicos na casa de Laércio: computador, HD externo, pendrives e 3 celulares. Nesses aparelhos foram encontrados prints de conversas com a vítima que duraram 3 anos e material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A jovem, que tinha 17 anos na época da prisão de Laércio, deu depoimento confirmando o abuso que havia sofrido desde os 13 anos de idade. As provas eram muitas, não tinha como negar. Mensagens trocadas ao longo dos anos, material ilegal armazenado, depoimento da vítima, tudo batia. Laércio de Moura era exatamente o que Ana Paula tinha dito que ele era, um predador sexual. A condenação. Em agosto de 2017, após a tramitação do processo na Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Curitiba, Laércio de Moura foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de material pornográfico envolvendo menores. Ele foi absolvido apenas da acusação sobre drogas. A condenação determinou que ele cumprisse pena integralmente na Casa de Custódia de Curitiba, onde permanece preso até hoje. A defesa de Laércio tentou recorrer da sentença e até entrou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, mas todos os pedidos foram negados. Não havia margem para dúvida com todas aquelas provas. Laércio era culpado. A condenação confirmou que Ana Paula Renault estava certa quando chamou Laércio de pedófilo no BBB 16. Ela não estava inventando coisas para aparecer. Ana Paula tinha identificado um possível criminoso sexual dentro da casa com todo aquele jeito de tarado que ele mesmo não tinha vergonha de mostrar e teve coragem de denunciar, mesmo sabendo que seria crucificada por isso, por não ter provas. A reação de Ana Paula. Quando a prisão de Laércio foi divulgada na imprensa, Ana Paula Renault, após o fim do reality show, se pronunciou. Ela disse
que ficou bastante surpresa com a confirmação dos crimes e reforçou que a sua reação no programa foi baseada em percepções e desconfortos vividas no confinamento. Ana Paula deixou claro que não tinha conhecimento prévio de nenhuma investigação quando chamou Laércio de pedófilo dentro da casa. Ela simplesmente sentiu que havia algo muito errado com aquele homem e decidiu expor isso publicamente. O público, que tinha massacrado Ana Paula em 2016, começou a repensar. A jornalista passou de vilã barraqueira para alguém que teve uma intuição aguçada sobre um criminoso. O caso de Laércio se tornou um dos raros momentos em que um conflito de reality show se conectou diretamente a uma condenação criminal. BBB 26, a história se repete. 10 anos depois do episódio com Laércio, a Ana Paula Renault, ela voltou ao BBB como veterana na edição de 2026. E novamente a história começou a se repetir. Logo nos primeiros dias de convivência, Ana Paula sentiu algo errado com um participante, Pedro Henrique Spíndola, o vendedor ambulante de 22 anos que entrou pela Casa de Vidro da região sul. Desde o início, Ana Paula demonstrou desconforto com o comportamento de Pedro. Você faz umas perguntinhas achando que é boba, né, gato? Você acha que vai colher maduro fácil assim? Quando você tá indo, eu já fui, já voltei umas 3 vezes, Pedro. Do nada, o Pedro vira pra mim e fala assim, qual que é a sua opinião política? Você tá querendo o quê com isso, assim, com esse tipo de pergunta, você acha? Só conhecer você. É, deve ser. Sim, eu acho que você é bem malicioso nas suas perguntas e você sabe exatamente o que você quer com elas. Mas não se faz pra cima de mim, não, que você vai se arder nesse fogo que você já acendeu. Ela também notou que o Pedro tinha um padrão de comportamento manipulador. Ele fingia crises de ansiedade, fazia coisas bizarras para chamar a atenção e depois tentava se colocar como vítima de exclusão. Ana Paula foi uma das primeiras a dizer abertamente que Pedro estava fingindo, que aquilo era atuação e não um problema real de saúde mental. A rixa entre Ana Paula e Pedro foi crescendo ao longo da semana. Ela deixou claro para os outros participantes que não cairia nas armadilhas dele e que ele não era tão inocente como fingia ser. Em conversas reservadas, Ana Paula alertou que Pedro estava fazendo um jogo sujo e criando uma narrativa de coitado para manipular o público. Na noite de domingo, 18 de janeiro de 2026, menos de uma semana após a estreia do BBB 26, aconteceu o episódio que provaria que Ana Paula estava certa mais uma vez. Jordana Moraes relatou aos colegas que Pedro tinha tentado beijá-la à força dentro da despensa, segurando seu pescoço e dizendo que estava fazendo o que deu vontade. Minutos depois, Pedro demonstrou sinais de estresse emocional. Ana Paula confrontou ele diretamente perguntando o que tinha acontecido e Pedro admitiu que havia feito algo que não deveria ter feito. Em seguida, Pedro se dirigiu ao botão de desistência e o apertou repetidamente até conseguir sair do programa. Nenhum participante tentou impedi-lo, a casa inteira estava aliviada com a saída dele. Pedro saiu do BBB 26 acusado de assédio sexual, abandonado pela esposa grávida, com a reputação destruída e possivelmente enfrentando processo criminal. A Delegacia de Atendimento à Mulher abriu um inquérito para apurar o caso. A notícia mais recente, inclusive, é que ele já foi internado com problemas psiquiátricos. Mais uma vez, Ana Paula Renault tinha identificado um comportamento problemático antes que fosse totalmente comprovado. Assim como em 2016, com Laércio, ela foi uma das primeiras a desconfiar de Pedro, a apontar que havia algo errado com ele e a alertar os outros participantes. E, novamente, a realidade provou que ela estava certa. Vocês acham que Ana Paula Renault tem mesmo essa intuição aguçada ou seria só coincidência? Deixe aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esses casos. Até o próximo vídeo. Tchau!